Vamos lá. Bom dia, pessoal. Dia 24 de setembro, né? Aula da manhã, parte 1. Vamos dar continuidade à disciplina de treinamento físico. Na aula passada, nós falamos sobre já métodos de treinamento de força. Já demos alguns detalhamentos de aplicação, junto com alguma base biológica também. Oi, 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 oi. Oi, seja bem-vinda. Vão entrando aí. E, Ai, eu tô há e, muito tempo tentando falar. e o microfone ficou ligado, mano. Tem galho, Nicole. Então, pessoal, nós falamos de treinamento excêntrico, treinamento isocinético, treinamento isométrico, falamos assim de aspectos gerais, conversando um pouco das cargas exatas, né? E hoje nós vamos ver isso em mais detalhe, tá bom? Então, já vou ir passando aqui compartilhando a tela para vocês verem o material. O que acontece, pessoal? Na aula passada, só para retomar, eu falei assim das zonas de treino de pliometria possíveis para organizar ao longo do tempo, né? Aí mostrei essa curva aqui que eu costumo fazer num quadro branco quando a gente tem aula presencial, mas acabei construindo essa, né? Que ela se resume ali para saltos verticais, especialmente para o salto em profundidade, e a partir dali tu organizar essas zonas de treinamento, que poderiam ser até chamadas de métodos de treinamento, tá? Mas são sempre subtipos de treinos pliométricos, né? Então, com um CAI mais lento, com um CAI rápido, que é a fase 2, né? E uma fase 3, que é um CAI, digamos, excêntrico ou de potência negativa, porque envolve, o grande objetivo ali é uma adaptação na excêntrica. E temos que lembrar de novo da fisiologia ali sobre o aspecto de energética, né, básica. Nessas situações de aterrissagem, né, onde o ponto principal é a aterrissagem, né, é a excêntrica que eu faço no salto, né, aqueles primeiros milissegundos que eu sei que as unidades músculo-tendão estão alongando ali, ali nessa situação, meu organismo, né, meu corpo todo, ele está desacelerando, está diminuindo a altura dele enquanto eu freno, né? Portanto, eu tenho ali uma grande variação de energia negativa. Meu corpo vem com alta velocidade, alta energia mecânica, e boa parte dessa energia vira calor, e boa parte dessa energia se armazena como energia elástica para um salto posterior, né? Mas que nesse caso não vai ser potencializado, vai armazenar muita energia elástica e não vai reutilizar tão bem, porque o salto não é tão bom na fase 3. Né? A situação onde é melhor essa utilização energética que eu comentei para vocês é na fase 2. Tá? E, bom, então tá. Então a gente falou dessas características e falei também de possibilidades de treino, né? Que a fase 3 é o grande segredo das escolas mais fortes de salto no mundo. Mas, claro, é um treino para pessoas bem avançadas em treinamento, né? Até treinamentos de saltos mesmo, e com uma boa base de treino de força, mas muito útil, inclusive com alguma repercussão ali, beliscando também a área da saúde, né? Quando a gente faz alguma atividade um pouquinho mais, com uma carga um pouco mais alta ali, mas que tem essa característica de excêntrica, eu estou trabalhando na zona 3. Isso pode acontecer até com o idoso, para vocês terem ideia, quando o idoso faz algum exercício em downhill, por exemplo, né? Ele faz isso, né? Ele acaba fazendo muito excêntrica e muitas vezes ele está num limite dele de excêntrica, inclusive. Se eu faço alguns passos, uma curta duração, né, e relativa alta intensidade, aquilo ali já é uma zona 3 de treino. Pode ser descer mesmo uma lomba, né, inclinada, dependendo do nível do aluno ali, se for baixo, pode ser numa zona 3 também. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque ele deveria ter passado por fases anteriores de treino, lembrando daquilo que a gente comentou. Tá? Mas lembrem que isso está muito mais próximo do que a gente acha. Né? Ah, mas o idoso não pode fazer pliometria. Tá? Isso já se sabe há tempo que é bobagem. Pode sim, só que tem que regular bem as cargas. Eu posso trabalhar em zona 1, zona 2, que isso é pliometria, só que, claro, que as cargas absolutas vão ser muito menores, vão ser aquelas necessárias para ele ter adaptação. Né? Pois bem, pessoal, aqui eu tenho um resumo dos métodos de treino, né, baseados na própria classificação da força. Né? Então, eu posso ter essa força muscular, o treinamento de força, voltada à força máxima, que é aquela redundância que eu falei para vocês. Nessa força máxima é ali que vai entrar o subgrupo da hipertrofia. Tá?
Então, eu sei que eu posso aumentar a minha massa muscular, mas também vou ter adaptações que não vão ser sempre exatamente iguais, mas vai ter alguma repercussão sobre a força máxima também. Mas então ela é um subgrupo da força máxima, tá? No mundo do treinamento esportivo, do treinamento físico, ela está ligada a isso. Eu vou ter o treinamento de força rápida, que a gente já conversou, que são as pliometrias, treinos de potência, etc. E os treinos de resistência de força, que a gente viu na aula passada, que tem que ter muitas repetições, né? Eu posso fazer até a força rápida com resistência. Seria um treino de resistência de potência, no caso. É onde eu misturo os três elementos que eu conversei lá do meu contínuo de métodos, né? De força, velocidade e resistência, né? O caminho intermediário disso é um pouco de resistência, um pouco de velocidade, um pouco de força. Acaba sendo resistência de potência, tá? Que é fácil pensar isso, né? É pensar o sprint, onde eu repito mais passadas. Eu faço mais de 50, 60 metros e tento manter aquela resistência. Depois a gente vai ver em velocidade, mais especialmente, esses subtipos aí de treinamento. Aqui eu tenho cargas, gente. Tomem cuidado, que agora os próximos 2 slides, 3 slides, eles são para atletas voltados para o atletismo. Então, é um caso especial de cargas de treinamento, tá? Onde não é tão comum para quem vai trabalhar na saúde, sala de musculação, essas de academia, nada disso. Isso aqui é para atleta, então ela pode servir essas cargas, de certa forma, também para outros esportes. Embora o atletismo aqui ele tem uma carga muito forte nisso, nessas bases, porque o elemento deles físico é muito importante em relação a voleibol, a esportes coletivos, onde tu tem muito mais ações, né? E tu não precisa só treinar esses aspectos básicos, né? Lembrar disso. Mas vamos lá. As cargas de treino aqui são divididas para velocistas ou meio-fundistas rápidos, vamos chamar assim, e meio-fundistas menos rápidos, mais longos, digamos, e fundistas. Tá? Então, uma divisão de provas ali entre 3.000 e 1.500 metros. Então, atletas que fazem provas de 1.500 para baixo, né? O velocista, meio fundista, e os de 3.000 para cima, que seria meio fundista para cima, tá? Que pode beirar o 1.500, só que eles estão fazendo tão rápido que tá se falando disso, que hoje em dia a prova até de 3.000 ainda tem um caráter de velocidade muito grande. Mas essa é a divisão que a gente vai usar, que é a mais útil atualmente. Vejam só número de repetições para treinos de força máxima. Vejam que tem uma diferença ali ligada ao volume que eu vou dar desse atleta. Não quer dizer que 2 a 4 para velocista, tá bom, já resolve. Não, tem a ver um pouco com a característica. O meio fundista vai precisar menos dessa força máxima, se eu fosse olhar em predominâncias, né? Portanto, ele faz um pouquinho mais de repetições, sabendo que eu não vou explorar o maior potencial de desenvolvimento de força máxima, que é fazendo aqueles treinos avançados e tal, de pirâmide, por exemplo, etc., onde eu vou envolver também 1 ou 2 repetições. O meio fundista e fundista não vai precisar tanto disso. Ele já vai ter bons ganhos de força máxima com 2 a 4 repetições. Essa é a mensagem do porquê essa diferença de algumas cargas, por causa das suas especificidades para aquilo que eu quero trabalhar, né? Vejam que o número de séries não varia muito, ali os meio fundistas até 2 séries, mas eu também já via 3, então aquela regra de 1 a 3 séries aqui colaria bem também. E uma coisa que vai variar muito o volume desses treinos é o número de exercícios. Tá? Então, o velocista vai trabalhar com uma carga de treino maior no fim das contas, embora tenha menos repetições, tá? Pelo número de exercícios. Ele vai fazer mais grupos, mais exercícios para os mesmos grupos musculares em relação ao meio fundista. De novo, por quê? Porque o velocista, meio fundista, precisa mais da força máxima do que o fundista, resumindo. Então, a carga, esse volume de treino que vai implicar sobre o número de exercícios, vai explicar essas diferenças. Tá? Sessões semanais, de 1 a 3. Raramente fazer uma, tá? Talvez em alguma situação de manutenção, regenerativo. Normal é de 2 a 3 sessões semanais. Não tem muito mistério sobre isso. Tá? Para esses atletas. Lembrando que eles treinam mais um monte de coisa ao longo da semana. Treinamento de força rápida. Desculpa. Não sei para onde eu fui agora. Ai, que engraçado. Aqui saiu um trocinho avisando que você está mutado. Estão me ouvindo? Tá, vamos lá. Continuando.
Aqui, pessoal, treinos de força rápida, aqui tem uma diferença muito grande. Atenção, isso aqui é para atletas bem desenvolvidos, porque essa carga de treino aqui, ela acaba envolvendo um aspecto de resistência de potência que eu estava falando para vocês, por causa do número de repetições em cada série. Vejam que é muito alto. Se tem alguém aí que já treinou pliometria, vai chamar atenção que é muito alto, tá? O atletismo usa isso e para atletas mais avançados, tá? Para os nossos alunos no campo da saúde ou nos esportes coletivos, onde essa demanda de carga específica não é tão alta, o mais normal é trabalhar entre 6 e 12 repetições, tá? Que é uma zona de repetições abaixo dessa que eu estou mostrando para vocês. Então, aí está uma divisão. Tá? Isso mostra também que o treino de resistência, o treino de força rápida, ele tem ele é elástico assim sobre aspectos de fadiga. Caras muito bem treinados conseguem treinar isso com mais repetições, tá? A forma de controlar isso quase sempre é pela qualidade de movimento, porque vejam só, força rápida, pliometria, a intensidade é quase sempre marcada seria a ideia do all out, o máximo possível, né? Eu vou saltar o máximo que eu posso para aquela tarefa. Então, se eu aumento as repetições, claro que essa tarefa vai diminuir a qualidade do desempenho, a altura de salto vai diminuir. Então, eu vou fazer salto sobre bancos. Se eu fizer muitos bancos, muitos obstáculos em sequência, claro que o cara vai ter um menor... Eu vou ter que cuidar com o objetivo que eu boto. Agora, se eu boto um objetivo mais alto, com essa maior qualidade, né, ali ele vai fazer menos vezes esse salto. Tá? De novo, a relação intensidade e volume. Mas na força rápida, a intensidade é dada sempre máxima para aquela tarefa. Então, eu vou regular a carga principalmente pelo número de repetições, pelo volume. Tá? Vai ser essas escolhas. Tratando daquilo que eu falei, para caras pangarés iniciais, para o mundo real e para muitos esportes coletivos, 6 a 12 repetições. Vocês vão ver muita tabela de treino voltada a isso. Para caras de esportes onde tu tem uma necessidade maior de desempenho e tal, aí vai envolver. Porque vejam só, 15 a 30 repetições parece muito, né, para quem só treina pliometria sem pensar no atletismo e tal. Mas se vocês forem ver uma prova de 100 metros, que é as provas mais rápidas que a gente tem, a de 60 a gente nem faz muito aqui no Brasil, por exemplo, por causa da condição indoor e tal, limites aí que a gente tem, mas se pensar os 100 metros mesmo, ela tem muitos passos. O grupo muscular vai gerar, o mesmo grupo muscular, ele vai ter que gerar ao longo dos 100 metros em mais de 15 repetições. Tá? Ou seja, é específico também, fazer esse maior número de saltos é muito específico para muitas tarefas. Tá? Isso vai mudar um pouco quando eu pensar em saltadores. Né? Saltadores vão jogar um pouco menor, porque eles têm uma ação ali importante no salto em distância, mas tem salto em altura, mas tem que lembrar que o salto em distância, um elemento muito importante é a velocidade, né? Então eles treinam também para isso. Pois bem, aqui é as cargas de força rápida para atletas do atletismo de um nível alto, né? Tá muito engraçado isso aqui hoje, tá? Agora eu apertei, a janela caiu, apertando espaço, bem engraçado. Pois bem, gente, sincronização desses treinos de força com treino de pista. Isso aqui é um raciocínio também só para o atletismo, mas que pode servir para pensar alguns aspectos gerais para vários tipos de treinamento. Né? Porque lembrando, os treinos de força dentro da sala de musculação quase sempre são gerais, eles não são muito específicos, eles não resolvem problemas do mundo real, tanto no campo da saúde quanto do esporte, a gente já falou bastante disso. Né? Qual é a ideia aqui então? Por exemplo, uma dica que se dá para uma formação longa de atletas é que se coloque exercícios ginásticos em primeiros anos, que significa o seguinte, que a pessoa sustente cargas do próprio peso inicialmente, mais como forma de adaptação. Tá? Tem também uma questão de funcionalidade aí, depois a gente vai ver que é circular isso. Ele vai passar pelos treinos mais potentes, que podem ter coisas na sala de musculação, mas, de novo, não podem acabar numa sala de musculação, ele tem que voltar ao funcional, né? Porque, enfim, é o fim do treinamento. Tá? Então, bases gerais de força é necessário um processo de aprendizado sobre os equipamentos também, sobre o uso desses equipamentos, porque envolvem segurança, né? Temos que lembrar que a gente vai trabalhar muitas vezes com aparelhos ou com condições que podem gerar algum tipo de lesão. Então, esse acompanhamento e o controle de treino e o aprendizado sobre o uso desses treinos é muito importante. Tá?
Aqui tem uma dica, né? Então, períodos de base geral sempre vão ter mais coisas com conotação com a força máxima, tá? Porque quase sempre a força máxima ela não é uma situação, é o atrator da força toda, né? Uma repetição máxima que é executada lentamente, porque a gente sabe que é onde eu mais posso produzir força, né? Então essa força máxima está ligada a isso. A gente sabe que no mundo real não é sempre essa condição mais prática, quase sempre é coisas mais combinadas, né? Então por isso que se coloca quase sempre como base geral esse tipo de treino. Períodos específicos, né? Aqui tem uma regra que sintetiza um pouco a coisa, que nos ajuda a pensar já em possibilidades. Velocistas, ou quando tu vai treinar algo que envolve mais velocidade, a parte específica vai ser mais ligada à força rápida, com implementos, com coisas que simulem aqueles padrões de movimento, para tu levar aquela velocidade para onde tu precisa, né? Então é o jogador de futebol que precisa fazer as arrancadas, etc. Não vamos dar exemplos de futebol, que hoje não é um bom dia, né? A gente não tem falado muito de futebol esses tempos, não sei porquê, e não é nada interessante falar disso, obviamente, né? Mas para outros esportes interessantíssimos, né? Como o rugby, etc., tu vai ter lá funções de velocidade, e aí tu vai treinar com força rápida, com implementos, com elásticos, etc., que simulem as condições do jogo específicas. Os fundistas, ou seja, quando eu tenho objetivos ou metas que são para provas mais longas, para atividades de mais duração, aí eu vou trabalhar com resistência de força, ou às vezes até resistência de potência, que eu falei para vocês. Vai depender das características do que eu estou trabalhando. Eu treino, vou dar exemplos extremos para facilitar sempre o exemplo, né, que eu faço. Então, eu sou um atleta de Ironman. O Ironman tem força rápida, né? Quando o cara corre lá por horas, quando eles fazem lá a ultramaratona de montanha, subindo tantas horas, tal, né? Eles fazem uma atividade que tem também força rápida. Tem uma produção de força muito rápida até. Só que é numa intensidade relativamente menor, onde o sistema aeróbico consegue responder àquela atividade, né? Nesses casos, eu vou trabalhar com mais resistência de força, tá? Com cargas altíssimas. Maratonistas, às vezes, trabalham com repetições, com mais de 20 repetições, 30, 40 repetições. Para muita gente é meio estranho isso. Quem é da musculação não entende tanto de treinamento nos esportes, às vezes fica, não, mas isso aí existe? Sim, existe. Tá? São treinos que são mais específicos, de alguma forma vão estar mais próximos da realidade, embora esteja só, vamos dizer, próximo, mas ainda, às vezes, ainda uma certa distância, né? Mas é o que se faz, tá? Para esse tipo de atleta, resistência de força ou talvez a resistência de potência, quando tem um elemento maior de potência ali no meio. Muito bem. Eu tenho um período nesse treinamento de força, eu falei bastante do geral e do específico, né? Eu tenho que lembrar, quase sempre eu vou tratar ali de uma fase de transferência. Eu já falei nesse termo, talvez não tenha explicado tudo. Então, vamos lá. O que é essa transferência entre o geral e o específico? Então, eu tenho treinos de salas de musculação, eu tenho treinos aqueles de base que eu comentei para vocês, até isocinético, não sei. Bom, tudo bem, eu tenho que levar lá para a pista, eu tenho que levar para a quadra, eu tenho que levar para a prova lá no campo. Tenho que pensar num período de transferência. Esse período de transferência, resumindo para facilitar a ideia, tem todo um estudo sobre isso e está se descobrindo cada dia mais sobre essa fase aí, que é muito importante, né? Que é levar esses ganhos para o mundo funcional, para aquilo que tu precisa, né? Que é pensar assim, na parte final da fase geral, pensar em condições que me levem para algo mais específico. Uma dica que eu dou, que está se fazendo muito e é fácil de organizar, que é o seguinte: em semanas finais desse período de base geral, então seria por aqui temporalmente, ou linha do tempo da esquerda para a direita, né? Então seria nessa fase aqui, final da fase geral, eu começo a fazer exercícios em alta velocidade, quando, claro, é necessário fazer a força rápida, né? Então, é o que eu comentei isso, acho que não tira dúvida, a gente falou disso. Mas é uma coisa que o pessoal do vôlei está fazendo muito, já há alguns anos, e antigamente, no início, era visto como meio errado, assim, quem era da musculação só via, não, mas peraí, o cara está roubando, está fazendo exercícios em alta velocidade, isso aí está fazendo uma qualidade errada, então, toda aquela história. De novo, não é isso. Ele, claro que está perdendo o potencial de melhoras de força máxima, para aqueles objetivos de base geral, claro que ele está perdendo, mas ele está levando ganhos que ele teve anteriormente para algo que seja mais rápido,
para movimentos que tenham mais relação com o que ele precisa. Aí entra o jogo das potências, que eu falei, determinar a potência máxima, aí tu vai ver a carga individual para o sujeito gerar essa potência máxima, e aí ele vai executar lá o exemplo que eu dava, que era do supino, ele vai fazer em velocidade máxima. Tá? Ele vai fazer na condição do concêntrico em velocidade máxima. Excêntrica volta lentamente, mas só para preparar para a próxima ação. A parte importante ali é a concêntrica rápida nesse caso. Tá? É muito comum isso e é relativamente fácil de organizar. E quando eu parto para a base específica, que aqui tem uma linha temporal, é de uma semana para outra, é de uma sexta-feira para uma segunda-feira. Eu não posso completamente mudar meu treino. Eu tenho que fazer uma transferência. Então, o que eu começo fazendo no início da fase específica aqui? Eu começo fazendo exercícios que são mais lentos, tá? Com um pouco mais de carga, porque se assimilaria, de certa forma, com o que foi feito mais aqui no final. E colocaria velocidade ou algo mais específico ao longo desse período específico. Então, por exemplo, eu tenho treino resistido na pista, tá? Com trenó, o pessoal usa, ou quem não tem dinheiro, né, como eu já fiz mais de uma vez, pneu velho. Pega pneu, amarra na cintura, pega um cinturão de couro, sempre tem um tio que sabe fazer essas coisas, ou te vira, faz ali, dá no mesmo. Amarra bem forte e funciona. Vou dizer que às vezes sai até melhor do que uns comprados que eu já usei. Tá? Então, tu usa esse negócio ali, faz o pneu, arrasta o pneu ali e dá a carga resistiva. Tu pode controlar até o tipo de pneu, tu pode botar uns pneus de carro um pouquinho mais pesado, tem uns caras mais fortes que fazem com coisa mais pesada, mas no mundo real nosso aqui é pneu de carro para pneu de bicicleta, seria essa variação aí do que a gente poderia fazer de carga, tá? E pendurando alguma coisa nele, ou dentro do pneu. Mas tu faz essa carguinha ali e tu vai começar com um treino resistido com mais carga, numa zona onde tu vai privilegiar a força para geração de potência. Por quê? Porque tu está vindo de uma transferência, tu está querendo aproveitar esses ganhos de força para levar para a velocidade. E ao longo do processo, aí que vem a regra. Não existe treino, olha, talvez no rugby, em algumas ações, mas é quase sempre, é raro tu fazer um treino resistido, que aí já nós vamos chamar de treinos de velocidade mesmo e tal, mais específicos de campo, como esse que eu falei do resistido, quando o cara vai terminar com carga sempre muito alta. Não dá. Ele tem que ir diminuindo essa carga, porque quase sempre a ação específica é sem carga. É o corpo dele que ele tem que resolver. Algumas vezes não, né? Algumas vezes ele tem que enfrentar uma carga ali, então ele até pode terminar com carga alta. Mas quase sempre vai ser com a carga baixa. Que significa o quê? Vai ser ele, ao longo desse período específico, ele vai mudando da predominância da força para a velocidade, que é simplesmente diminuir o tamanho do pneu que ele vai arrastar, até fazer sprints mesmo sem carga mesmo, entendeu? Que aí ele vai ganhar muita velocidade, ele vai ter menos carga, a potência total dele vai ser mais baixa até, mas não interessa, ele tem que levar para aquilo que ele vai fazer. Por exemplo, os tiros, os sprints nos esportes coletivos, eles quase sempre são feitos só com o peso do corpo. Aí tu vai ter que simular situações sem peso, só com o peso do corpo mesmo, tá? Por causa dessa característica. Então, esse é o caminho aqui do específico. E aqui eu tenho uma transferência melhor se eu faço esses dois jogos ali. Eu deixo a coisa mais contínua. Tá? Professor, Diga. quando, por exemplo, eu sou do vôlei, né? Por isso que eu tô tentando trazer isso pro vôlei. Mas, normalmente, quando alguém começa, tá na base, começa fazendo toque com bola de basquete, se não tem medicine ball. Isso seria também uma transferência geral para específica? Ou não? Sim. Sim. Isso é um bom exemplo, tá? O pessoal ganha muita força, né? Tem até uma potencialização pós-ativação, né? Até é engraçado do vôlei, assim. Tu faz, às vezes, umas ações na hora e tu tira e tu pega uma bola e parece que tu ganhou força, né? Parece que deu espinafre do Sim. Popeye, né? Mas é um bom exemplo. A bola de basquete é um bom exemplo que é fácil de usar, né? Hoje tem bolas específicas, né? Hoje não, eu não sou tão... Mas eu me lembro que uns 10 anos, 5 anos atrás, estava treinando no clube do professor Gaúcho, apareceu a bola específica. Eu sempre treinava com a bola de basquete, que era o que tinha, né? Uma bola pesada e tal. Mas, de qualquer jeito, qualquer uma delas é muito boa mesmo como uma base geral. Tá? Tu vai ganhar ali uma força geral, só que tu vê que aquilo ali, na real, aquilo ali já é uma especificidade, né? Seria essa bola, ela poderia entrar no início da fase específica,
Eu não sei quem está me perguntando, só para saber o nome da moça. É, Mariana. Mariana, então, olha só, é isso aí. Eu não colocaria como base geral, na verdade. Eu colocaria como início da base específica para fazer a transferência. Tá? Tá. Então, eu poderia treinar coisas mais básicas até, força geral, por exemplo, se fosse o caso, se eu tivesse acesso a sala de musculação, etc. Mas a gente sabe que não é específico, né? Por exemplo, o próprio toque, tu sabe que tu vai aumentar lá tudo que é antigravitário, tudo que é distensão, né? Então, tu vai trabalhar extensor de cotovelo, alguma coisa de ombro lá e tal, mas não é específico. A bola de basquete é uma boa estratégia para transferência. Então, seria para essa fase aqui. É algo se aproximando do específico já. E uma ótima estratégia, né? Tá? Então, quando eu não tenho sala de musculação, tudo bem. Isso aqui acaba sendo base geral, né? Eu não tenho a sala. Mas se eu tiver uma sala de musculação, um acesso a um treino, aí eu posso fazer essa transferência. Pode servir como transferência. Bom exemplo esse. Tá bom, obrigada. Valeu. Muito bem. Pessoal, dicas assim da composição de treino de força. Eu sempre falo aqui bem resumido, porque vocês vão ver em muito mais qualidade com o professor Ronei, mas vamos dar algumas dicas aqui. Por exemplo, necessidades de aquecimento geral e específico. Tá? Isso aqui não é só uma coisa para treino de força. Esse raciocínio que eu vou trazer para vocês aqui, ele é muito óbvio, muito simples, mas o pessoal acaba esquecendo e às vezes quer inventar muita moda. Mas assim, ó, o que é importante no treino de força? Como qualquer outro treino, é que eu faça um aquecimento que me leve a condições, que eu me prepare para aquilo que vai acontecer na parte principal. Esse é um dos grandes objetivos do aquecimento, né? Inclusive do ponto de vista psicológico, fazer os rituais de entrada, que a gente chama, para deixar o cara dar um tempo para ele esquecer o que está lá fora. Tem essa questão mental, mas tem a questão fisiológica mesmo, aumentar a temperatura corporal. Alguns dizem que com isso diminui viscosidade, que até hoje não é super, mas tem bastante relação, né? Porque todo o funcionamento, as propriedades viscoelásticas dos nossos tecidos, elas são reguladas por velocidade. Nós vamos ver depois lá em flexibilidade que isso atua sobre até o nosso potencial de mobilidade articular, né? Então, mas para que isso? Para eu me preparar para uma ação. Então, aí eu vou fazer, eu tenho aquecimento lá do balé clássico, onde eu tenho que fazer movimentos que são extremamente amplos e até perigosos, né? Então, eu tenho que fazer um aquecimento bem longo, onde eu vou ter um aquecimento mais geral, com não tanta mobilidade, mas também com algo mais específico, que eu aqueça de um modo específico, inclusive com gestos bem amplos, para eu me adaptar para aquilo que vai vir logo após, que é na parte principal. Tá? No treinamento de força é o mesmo raciocínio. E aí vamos para o caso, vamos dar dois extremos também. Se eu vou treinar resistência de força, que são aqueles treinos com mais de 12 repetições, é muito comum 15 repetições, até 20 mais ou menos, em salas de musculação. Tá? Eu sei que a velocidade é relativamente baixa, é controlada, essa carga mecânica mesmo sobre as articulações, sobre toda a estrutura nossa do sistema musculoesquelético é relativamente baixa, não tem tanto risco de lesão. Mas mesmo assim eu tenho que alcançar uma temperatura. Então, o que eu faço nesse tipo de treino? Quase sempre eu faço algum exercício aeróbico e estou pronto para o exercício. Tá? Ou faço alguma coisa local muito rápida. Mas o melhor sempre é fazer um aquecimento geral ali, né, para dar um aquecimento, para eu alcançar essa temperatura ideal e tal, e ir para o treinamento. Tá? É um aquecimento mais curto, eu posso fazer ele em 10 minutos, inclusive. 5, 10 minutos. 5 é uma coisa demais, mas às vezes se faz, né? Mas eu diria 10 minutos ali e está resolvido, está pronto para esse treino. Agora, vamos pensar num outro treino, treino de força máxima. Eu estou num pico da fase do treino de força máxima, ou seja, estou com pouquíssimas repetições. Estou 2, 3 repetições, que são cargas altíssimas, são próximas de 100%, e se for um treino avançado ainda eu posso até tentar ultrapassar, que é aquela carga, aquela estratégia mental de treinos para romper barreiras de força máxima, né? Bom, ali é um outro extremo, ali a carga absoluta é muito alta. Tem mais risco as estruturas, né? Obviamente. Eu tenho que ter também uma prontidão, que o pessoal chama neuromuscular, que é algo engraçado do ponto de vista fisiológico, mas para o treino tem sentido. É fazer o cara se preparar. Isso pode ter relação até com... Também se aplica, de certa forma, para treinos de força rápida. Tá? Quando vai fazer sprints poderosos, tu tem que fazer... Aí tu vai ter que fazer um aquecimento mais longo. Tu vai ter que fazer a parte geral, que eu comentei antes no exemplo anterior. Quase sempre é um exercício aeróbico, mais baixa intensidade, aumentando a intensidade.
adicionando ações específicas devagarinho com o jogo, com a atividade fim, né? E por fim, fazendo o aquecimento com progressão, que se chama, que é, por exemplo, no vôlei lá, é quando tu vai para a rede, tu vai, depois que tu fez todo o aquecimento geral, que é uma corridinha, alguma coisa mais geral, tu vai fazer aquecimento mais específico, que é em baixa intensidade, em dupla, e daqui a pouco tu vai para a rede, né, que é o aquecimento de rede. Essa é a parte final, porque é o específico. E ali se pede se tenta botar na cabeça, né, dos atletas, que eles não peguem a primeira bola e rachem ela, porque é ali que dá mais lesão, né? Então, primeiro apoia a bola, né? A gente diz lá, encaixa, né? Primeiro faz ataques encaixados, né? Que significa sem tanta intensidade. E aí tu vai preparando o sujeito. Nos últimos ataques desse aquecimento, aí tu bota um pouco mais de potência, porque tu vai te aproximar para aquela situação. Aí tu já passou por toda uma sequência. No treinamento, isso pode servir para um treinamento de pliometria, por exemplo. Ele pode ser bem útil, tá? Mas pode ser para o exercício de musculação lá que eu dei o caso, de 2, 3 repetições. Tu vai fazer um aquecimento geral na prática. O que é isso? Faz 5, 10 minutos de esteira, bicicleta, né? Depois tu vai para um aquecimento específico. Nesse tipo de treino é quase obrigatório o aluno sempre passar por um exercício. É o que o pessoal faz lá, uma carga de aquecimento. Bota uma carga leve e faz 20 repetições. Às vezes se faz até mais rápido, muitas vezes é por falta de paciência do aluno, tá? Mas tem que fazer mais repetições com carga baixa e aí tu prepara ele para aquela carga. Aí tu vai, é como no supino lá, só deixa a barra de peso e faz ele repetir 20 vezes, de certa forma, para aí ele se preparar para a carga alta, tá? E aí o aquecimento é maior. Ou seja, conforme a carga absoluta é maior ou a complexidade neuromuscular é maior, maior é o tempo de aquecimento. Resumindo é isso. Porque, enfim, eu tenho que chegar até o ponto que eu preciso. E às vezes eu preciso de mais exercício, às vezes eu preciso de menos. Como eu dei os dois exemplos, da resistência de força e o treino de força máxima, tá? Que mais? Outra dica é entender muito da cinesiologia do que eu estou trabalhando. Entender quais são os músculos propulsores, eu disse aqui, mas isso não é o bastante, tá? Que é a dica, claro, eu tenho que entender isso. Mas eu tenho que entender muito também de todos os desequilíbrios que o meu treino força. Aqui vai uma dica, aqui botem um pontinho, uma setinha lá, uma gaivota, que o pessoal chama, que seria as questões, para quem é velho, né? O professor dizia, está passando uma gaivota, seria uma questão de prova. Né? Aqui entraria um raciocínio evolutivo sobre o treino, lembrando que os esportes e muitas das nossas práticas corporais, elas envolvem desequilíbrios, que significa que é treinar ou fazer situações muito extremas em condições que não foram evolutivamente chave para nós. Então, o que eu digo do jogo de vôlei, bater uma bola por cima do bloqueio, como eu faço lá com o Gabriel quando a gente joga, que é uma coisa normal, né, Gabriel? Bater por cima dele e cravar na zona, como todo professor de treinamento físico faz, não é uma questão chave para nosso processo evolutivo. Não tem registros, não tem pinturas rupestres, coisa que estava uma rede lá com o cara batendo, né? Não tem nada disso. O que tem, sim, era caça, corrida e outras ações. Tá? Então, eu tenho que pensar nisso porque eu sei que dali vai vir desequilíbrios. E não só isso, eu vou ter que ir para a cinesiologia, vou ter que ir para a parte toda de neuromuscular para entender os desequilíbrios musculares. É o que tanto se estuda aí, né? Até ontem ou anteontem eu até respondi uma questão. Se o pessoal entrar no ResearchGate, tem um cara que recém publicou coisas sobre desequilíbrios musculares e pediu minha opinião, né? Sobre o artigo dele. Tá lá, se você seguir no meu ResearchGate, tem eu analisando esse artigo deles, onde eles veem que desequilíbrios intersegmento, perna esquerda, perna direita, elas são muito semelhantes em adolescentes, atletas de vários esportes, era misturado uns 3, 4 esportes, vôlei, futebol, não sei o quê, mostrando que é semelhante entre flexor plantar e extensor do joelho, assim, dando uns dados bem práticos de treino para essa parte de desenvolvimento, né, para alunos mais iniciantes. Então, isso, o que eu tenho que entender ali? Ali eu tenho que entender os desequilíbrios musculares entre uma perna e outra, entre agonista e antagonista, as razões funcionais, né, que se chama. Eu tenho que entender todo esse mundo. Eu não vou me adentrar aqui, mas eu tenho que entender e saber quais são os pontos ótimos e como eu estou treinando para saber onde estão os desequilíbrios no meu aluno, para evitar lesões também e, enfim, para melhorar o desempenho, né, geral aí do meu aluno. Alternância de grupos musculares, aqui entra de novo a ideia de variabilidade, mas de novo, lembrem, tem que ter um raciocínio, não adianta só ficar variando coisas, né, gente? Tem que fazer de forma organizada.
E a parte final com alongamentos aqui, pessoal. Aqui eu gosto de falar disso para dizer assim, aqui não tem uma regra exata. Tem muita coisa se falando e coisas que são até científicas que o pessoal está tratando que nem religião. Mas resumindo, eu diria o seguinte, assim, eu dou sempre o caso do seguinte, daquele tipo de aluno que vocês já devem ter ouvido falar e alguns de vocês devem dizer, isso é clássico, dizer o seguinte, bah, eu não alonguei ontem e hoje eu estou todo duro. Tá? Quando o cara fala isso, quase sempre é um cara que acredita muito nisso. Né? E a gente sabe que alongar no final de uma sessão, ela não previne lesão. Alongar no final de sessão não reduz, por exemplo, dor muscular tardia ou processos inflamatórios. Tá quase certo isso. E a longo prazo se sabe mais algumas coisas, mas resumindo, essa coisa já se sabe. Agora, se vem o meu aluno desse tipo, que diz, bah, quando eu não alongo eu fico todo duro, e o cara fica enchendo o saco quase que uma semana porque ele não alongou naquele dia. O que eu digo para o pessoal é dizer assim, cara, tem que alongar, e ponto. Não incomoda, faz esse alongamento e cuida, que não seja uma carga de flexibilidade, que o pessoal se confunde também. Parte final de alongamento é até 10 segundos, 15, olha, o cara já tem que ser aqueles caras das artes marciais muito... Então, só cuidar isso, que ele não faça cargas muito altas, porque sim, aí sim, se tu fizer cargas mais altas, aí tu já, isso não é mais alongamento, isso é um treinamento de flexibilidade. Aí tu tem que controlar um pouco. Mas final de alongamento não tem grande problema. Obrigado ou não, o bom é fazer uma volta calma boa para o cara. Né? É fazer que pode ser com alongamentos no meio, mas pode ser também só com mobilização articular, musiquinha da Enya lá que o Rafa gosta, aquelas coisas, tá? Tem fazendo ali uma volta calma geral. Pessoal, tiro o compartilhamento e a gente faz o primeiro break aqui, que eu já estou me passando. Me controlar. Pause, share. O que é isso? Acho que é isso. Então tá, gente. Paramos por aqui a aula. Agora sim. Vou parar a gravação.